E aí, meu povo, beleza? Tudo bom com vocês? Gente, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre circunferência, só que eu vou pedir umas duas coisas para vocês antes. Primeiro, pega caderno, pega uma caneta, vai anotando algumas ideias, porque ninguém quer computador para estar gravando tudo em mente, não e lembrando de tudo que eu falar não. E segundo, dá logo seu joinha aí na moral, se inscreva se você ainda não é inscrito, vai dar uma força retada aí pra mim, beleza? Vamos lá então. Para falar sobre circunferência, vamos ter uma ideia do que é uma circunferência então. Um bom exemplo para isso é lembrar de pizza. Todo mundo gosta de pizza. Então, se todo mundo gosta de pizza, a borda recheada, de preferência com cheddar, é a ideia de circunferência que a gente tem. Então, se eu considero só a borda, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que tira e vai. Se a gente considera só a borda, aquilo ali é a circunferência. Agora, se eu pego a borda e a pizza completa, com recheio e tudo mais, aí eu tenho a circunferência, tá? Então, aqui seria a pizza completa e aqui seria só a borda. Então, circunferência seria só a borda e, e o círculo seria a pizza por completo. Ó, aqui a gente vai ver alguns elementos. Primeiro é o raio, certo? Pessoal, olha a circunferência que passa pelos pontos A, B, C e D. Este pontinho preto é o centro dessa circunferência. Então, o raio ele vai unir o centro da circunferência até a borda. Então, qualquer segmento que une o centro até a borda, ele é chamado de raio. Então, a gente vai ter o seguinte, isso aqui, ó. Perceba que esse segmento está representando a distância entre o centro e a borda, nesse caso mais especificamente no ponto A. Olha aqui a corda. A corda é um segmento que vai unir pontos da borda. Então eu pego um ponto aqui, por exemplo, onde o molde está, eu pego outro ponto aqui, eu consigo fazer uma corda, tá? Ou um segmento que une dois pontos da borda. Se eu for representar isso, vai aparecer esse segmento aí. Nesse caso é um exemplo do segmento BC, tá? Que, que é dado como uma corda. O diâmetro é um tipo de corda, só que é uma corda que tem uma propriedade específica. É uma corda que vai passar exatamente no centro. Olha só. Então, é uma corda que está passando exatamente no centro dessa circunferência, tá? Observação. O diâmetro ele tem a medida de dois raios. Pensa comigo. Olha a distância do centro até a borda com ponto D, do centro até a borda com ponto D. Então aqui, ó, medida de dois raios. Essa medida de dois raios, essa corda aqui, eu chamo de diâmetro. Beleza? Vamos lá então. Olha o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, pessoal, é eu analisar quanto mede a circunferência se eu chegar num ponto aqui, cortar e deixar ela em linha reta, tá? Então, para quem gosta de pizza, esse exemplo é bom. Por quê? Porque a gente consegue calcular o comprimento da circunferência utilizando a fórmula K, Chu, Piri. Então, se eu utilizar a fórmula K, Chu, Piri, eu consigo calcular qual é a borda, qual é o comprimento da circunferência que eu tenho. Beleza? Olha só aqui um exemplo. Qual é o valor aproximado de uma circunferência de raio 5? Então, vou pegar essa fórmula aqui que a gente já tem, certo? Essa daqui, ó. E fazer o quê? Onde tem π, eu repito. Onde tem 2, eu repito. Só que onde tem o raio, eu vou repetir também. Então, se eu vou ter o raio igual a 5, quando eu multiplicar tudo, 2 vezes 5 vai dar o quê? Vai dar 10. O π, como não deu o valor aproximado, eu posso deixar dessa forma aí, certo? Agora, se por acaso a questão der algum valor aproximado, eu tenho que tomar cuidado, porque aí, deixa eu voltar aqui, eu apertei sem querer, porque aí, se a questão der algum valor aproximado, eu tenho que considerar o valor que a questão deu. Nesse caso,
A questão deu 3,14. Aí, o que eu faço? No lugar de π, eu coloco 3,14, multiplico normalmente e eu coloco o resultado, não esquecendo da unidade de medida, beleza? É um cuidado que a gente tem que ter, que ajuda bastante na resolução de alguns exercícios. Tem determinado tipo de questão que não dá essa aproximação. Então, nas alternativas, ela pode dar esse valor com π. Se a questão der valor quebrado, decimal, então é interessante a gente fazer uma determinada aproximação, tá? Ou a aproximação que ela mandar. Então, vamos lá. Continuando. Setor. Pessoal, eu tenho uma pizza, eu pego a fatia de uma pizza. A ideia da fatia de uma pizza é a ideia de um setor. Aí, dependendo do tamanho da fatia, eu digo que o setor é maior ou o setor é menor. Eu tenho isso daqui, ó, como uma medida de um ângulo central. E para calcular o tamanho da fatia da minha pizza, ou o tamanho do comprimento da borda da fatia, eu utilizo esses conceitos que eu vou passar agora para vocês. Vocês concordam comigo que quanto maior o ângulo da fatia, maior vai ser a pizza? É, né? Intuitivamente todo mundo consegue entender isso. Então, olha só. Para calcular o comprimento do setor circular, a gente precisa da seguinte relação. L, que é o comprimento, que é o tamanho da borda da minha fatia, é igual a alfa. Esse alfa, pessoal, vai ser o ângulo, tá? Esse ângulo aqui, ó, vai ser o ângulo da minha fatia. Π e R. R é o raio, como eu já falei, a distância do centro até um ponto da borda. E divido isso por 180. Então, olha só um exemplo, uma aplicação. O comprimento de um arco com ângulo central igual a 45 graus, contido numa circunferência de raio 2. Então, para isso, o que a gente faz? Considera a nossa relação anterior e no lugar de alfa, a gente coloca o ângulo que ele deu, 45. No lugar de raio, coloca o valor que ele deu e daí para frente é desenvolver. Então, ou eu considero o comprimento igual a π sobre 2 centímetros, ou se a questão der o valor aproximado de π ou o valor em decimal, é interessante que a gente utilize o valor de π aproximado, que todo mundo sabe que é aproximadamente 3,14. Então, tendo isso em mente, facilita muito em algumas resoluções de algumas atividades. Vamos lá. Área. A área eu quero calcular qual é o espaço, qual é a região, qual é o total da região que a minha pizza vai ocupar. Então, se eu quero analisar isso, eu utilizo uma fórmula, certo? πr ao quadrado. π vezes r elevado a 2, o raio elevado a 2. Bem simples, tá? Bem intuitivo também. Um raio, por exemplo, de 5 centímetros. Eu substituo o r aqui por 5 e eu desenvolvo. A área então vai ser 25 π centímetros quadrados, tá? Se eu quiser encontrar um valor mais aproximado, sem utilizar necessariamente o símbolo do π, eu substituo pelo valor numérico, π igual a 3,14. Então, multiplicando 25 por 3,14, a gente consegue perceber que o resultado da área desse círculo de 5 centímetros de raio é igual a 78,5 centímetros quadrados. Não esqueça de colocar a unidade de medida. Isso pode gerar uma confusão retada. Vamos lá. Setor. Eu quero calcular qual é o tamanho, não só da borda da minha fatia, mas eu quero calcular qual é a região que uma fatia que eu tiro da minha pizza vai ocupar. Então, para isso eu utilizo a alfa, que é a medida desse ângulo da minha fatia aqui que está roxinha, π e a medida do raio ao quadrado, tá? Se eu for aplicar isso, eu tenho uma circunferência de raio igual a 3, perceba que não foi dada a unidade de medida, e o arco tem 90 graus. Então, se eu desenvolvo isso, substituo as informações que eu tenho
na fórmula apresentada aqui em cima, tá? Substituo os valores. Quando eu desenvolver isso, eu vou ter 9π sobre 4 centímetros quadrados. Isso pode ser uma opção de alternativa que aquela determinada questão vai utilizar, ou vai ser dado um valor aproximado. Aproximadamente, nesse caso, 7,07 centímetros quadrados. Beleza? Agora a gente vai dar uma olhadinha em ângulos na circunferência. Tá? O primeiro é o ângulo central. Eu quero que todo mundo veja aqui que esse ângulo central é um pouco intuitivo, na verdade, intuitivo essa parte. Esse ângulo central, ele é base para outros ângulos na circunferência. Então, se a gente entende esse, os outros ficam mais fáceis. Então, a AFO aqui é o ângulo central, conforme vocês estão vendo, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Certo? A B é o arco desse ângulo, certo? Pessoal, entenda uma coisa, eu não estou falando de comprimento, entenda uma coisa, eu estou falando de ângulos. O ângulo para um compasso, um ângulo de 30 graus um compasso, vai fazer o arco ter a mesma medida em ângulos, tá? Se eu pego um pneu de trator e um ângulo de 30 graus, eu estou analisando não é o comprimento do arco de um trator, eu estou analisando a angulação. Então não confunda, estou mexendo com ângulo, não estou mexendo com comprimento de nada aqui por enquanto. Beleza? Então, se a gente analisa isso, a medida de alfa vai ser justamente a medida do arco. Então, o ângulo central vai ser igual à medida do arco correspondente. Então, se aqui mede alfa, a medida do arco em ângulos também vai ser alfa. Beleza? Então, se alfa mede 30 graus, a medida do arco também vai ser 30 graus. Estou falando de ângulo, não estou falando de comprimento. Se eu estou dizendo que o arco mede 120 graus, o alfa também vai medir 120 graus. Beleza? Olha só aqui outra situação. Ângulo inscrito. Ele vai depender do ângulo central. Olha o arco aí que a gente está analisando. Esse arco aqui, ó. O arco AB. Tá vendo aí? Presta atenção. O arco AB. Esse arco AB, ele vai ter a mesma medida que o ângulo alfa. A gente acabou de ver isso, o ângulo central. Só que utilizando o mesmo arco AB, eu tenho um ângulo aqui embaixo, ó, um ângulo beta. Esse ângulo beta, ele tem alguma relação com esse ângulo alfa. Afinal, ele está representando o mesmo arco. Mas é que tá. Alfa é ângulo central. Beta é ângulo inscrito. Então tem uma relação que existe entre um e outro. A relação que existe é que beta ele é a metade do ângulo central, ou a metade da medida do arco. Em muitos casos, presta atenção aqui, em muitos casos não vai ser necessário eu ter de cara a medida do ângulo central. Se eu tiver a medida do arco, já vai ser necessário, se eu medir a medida do arco aqui, ó, já vai ser necessário e suficiente para eu calcular o valor de beta. Beleza? Então, se alfa mede 35, beta vai medir quanto? A metade dele, né? Beleza. Vai medir aproximadamente 17,5. Oxi, 70 graus, isso aí tá errado. Vai medir aproximadamente 17,5. Se beta mede 44 graus, alfa vai medir 88. Gente, aqui em cima tá errado, viu? Não é 70 não, é 17,5 aproximadamente. É 17,5. Então, eu tenho que analisar um ângulo inscrito a partir do ângulo central. Beleza? Então vamos lá, dar continuidade. Olha um exemplo aqui. Na circunferência foi dado o valor de beta e está pedindo para calcular o valor de delta. E aí? Dá pausa no vídeo e tenta resolver isso aí. Se a gente dá continuidade aqui, a gente percebe que beta
é igual a 70. Só que olha o arco que beta está representando. O arco que beta está representando é o arco AB. Ó, é o arco AB aqui. Beleza. Agora analisa o arco que delta está representando. O arco que delta está representando é o mesmo AB, ó. Analisa aqui comigo. Então, beta e alfa possuem o mesmo arco. Só que lembra que a gente acabou de falar que não precisa da medida necessariamente do ângulo central? Se eu tiver a medida do arco, já é suficiente. Então, de acordo com a definição anterior, se beta é igual a 70, qual é a medida do ângulo central do arco? O arco aqui vai medir quanto? 140. Se o ângulo central, se o arco mede 140, delta também não é ângulo inscrito, ou seja, delta vai medir o mesmo 70. Então, beta vai ser igual a delta, que é igual a quanto? 70 graus. Beleza? Vamos lá. Ângulo de segmento. Quero que vocês analisem primeiro essa situação. R aqui é uma reta tangente, tá? Não é uma reta qualquer. É uma reta tangente à circunferência. Certo? Reta, semirreta, enfim. Aqui a gente vai analisar que o arco AB, olha só, o arco AB, eu posso pegar um ângulo central a partir dele, não posso? Aqui, ó. O arco AB, eu posso considerar um ângulo central. Para que eu consiga relacionar o ângulo central com esse arco AB, consequentemente com o ângulo beta, vai ser similar ao ângulo inscrito. O beta vai ser igual a alfa sobre 2, ou a medida do arco AB sobre 2. Certo? Então, se alfa mede 100, beta vai medir 50. Se beta mede 65 graus, alfa vai ter uma medida de 130 graus. Beleza? Vamos lá. Excêntrico interno. Eu fui dar uma olhada na palavra excêntrico. A palavra ela tem significado referente àquilo que está fora do centro, tá? Então eu tenho duas retas, dois segmentos de reta que se cruzam no interior da minha circunferência. Não é no centro. Por isso que eu digo excêntrico, porque eles se cruzam fora do centro, e interior, na parte interna. Para considerar isso, eu vou precisar, para calcular a medida de beta, por exemplo, eu preciso considerar esse arco aqui e esse arco aqui. Ou seja, os dois maiores arcos a qual beta faz referência. Então, eu preciso desses dois arcos, como eu falei, o arco AB e o arco BC, CD, perdão. Então, para que eu consiga calcular beta, eu vou ter a soma desses dois arcos dividido por 2. Olha só uma aplicação. Na figura, o arco menor é F, esse aqui, o arco menor, menor por quê? Por que eu falo menor? Porque eu tenho esse arco aqui é F, eu tenho esse outro aqui. Então, esse arco aqui de F mede 100 graus, e esse arco aqui de HG mede 60 graus. Então, está pedindo qual é a medida de beta, está pedindo qual é a medida de delta. Certo? Vamos lá. Aplicando na fórmula, na relação que a gente acabou de ver, beta vai ser igual a 100 mais 60 dividido por 2. Bom, se eu conseguir calcular o valor de beta, eu consigo também calcular o valor de delta. Delta vai ser suplementar de beta, quem sabe que eles dois são suplementares. Consequentemente, delta vai ser igual a 100 graus. Beleza? Excêntrico externo, ou seja, fora do centro, mas que retas que se cruzam na parte externa. Diferente do interno, quando eu analiso o externo, eu não somo, tá? Eu subtraio os dois. Então, para que eu consiga calcular beta aqui,
eu vou ter que considerar o arco AB, o arco CD, certo? E eu subtraio os dois. Quando eu pego o resultado, subtraio, eu pego e divido por 2. Olha só um exemplo aqui. Nessa figura, eu estou dizendo que o arco AB mede 140 e o arco CD mede 30. Eu estou querendo saber qual é o suplemento do complemento de beta. Para desenvolver isso, eu tenho que primeiro encontrar o valor de beta. Então, beta é igual a 140 menos 30, dividido por 2, beta vai ser igual a 55. Beleza? Agora eu tenho que achar quem é o suplemento do complemento de beta. Bom, eu sei que o complemento de 55 é 35 graus. Agora, já que eu encontrei o complemento de beta, que é 35 graus, eu vou ter que achar o suplemento de 35 graus. Então, o suplemento do complemento de 55 graus é quanto? 135 graus. Então, pessoal, vemos mais esse ângulo excêntrico, interno e externo. Vamos agora dar continuidade, então. Certo? Olha aqui uma situação, um exemplo. Dá pausa no vídeo e tenta responder essa situação. Eu quero que vocês calculem qual é a medida do ângulo A, desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo A, cadê? Aqui, esse aqui. Dá pausa no vídeo e tenta responder ele. E aí, conseguiu? Tá, vamos lá. Eu sei que o arco AB, que é esse arco aqui, ó, o arco AB, ele tem uma angulação de 180 graus. A não é ângulo inscrito? Se A é ângulo inscrito, então eu sei que a medida do arco, ou seja, a medida do ângulo central, é 180 graus. Se aqui é ângulo inscrito do mesmo arco, então isso aqui acaba sendo metade de 180. Ou seja, eu tenho que BAC é inscrito, como eu falei, é metade. Então, a medida de BAC vai ser 90 graus, certo? E com isso, pessoal, a gente consegue chegar numa propriedadezinha, que um triângulo escrito em uma circunferência, e um dos lados desse triângulo é o diâmetro da circunferência, eu posso afirmar que esse triângulo é retângulo, tá? Então, aqui em A, ele faz um ângulo de 90 graus. Consequentemente, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Anote isso aí, viu? Vamos dar continuidade? Vamos lá. Olha essa situação aqui. A reta, segmento de reta, ou semi-retas, enfim. AC e BC, elas são tangentes à circunferência aqui, ó. Certo? Se elas são tangentes, então esse ângulo B e esse ângulo A aqui, eles formam 90 graus. Vamos lá. Para que eu consiga calcular, eu consigo tirar duas informações daqui. Primeiro, o que a gente já viu, né? De excêntrico externo. O arco maior menos o arco menor e dividido por 2. Eu consigo tirar outra situação daqui, gente. Presta atenção. Eu consigo afirmar que esse... Deixa eu voltar aqui. Que esse segmento BC, ele possui a mesma medida do segmento AC. Gente, isso é importante demais, demais, demais. Eu estou afirmando que AC e BC são tangentes. São tangentes, então eu posso afirmar que esse segmento aqui é congruente ao segmento AC. Tá? Olha só a aplicação dessa propriedade. Dado esse triângulo, seja um triângulo ABC e uma circunferência inscrita nesse triângulo, D, E e F, os pontos de tangência dos lados AC, CB e AB, respectivamente. Sendo AB igual a 10, BC igual a 11 e AC igual a 9. Quanto mede CE? Vamos lá. Primeiro passo, eu estou pedindo a medida de CE.
Então, eu sei que por essa propriedade que CE é igual a CD. AD é igual a AF. E BF é igual a BE. Então, se eu quero encontrar a medida de CE, eu vou chamar ela de X. Mas como ela é X, esse lado aqui também vai medir X. Certo? Vamos lá. Se eu tenho que CB mede 11, por definição da questão, eu sei que o segmento é B, esse segmento aqui, ó. O segmento é B, vai ser o total menos a medida de X. Outra informação que a questão deu. AC. AC mede 9. Se AC mede 9, eu vou ter que... Ah não, perdão, eu adiantei uma situação aqui, ó. Se essa parte aqui, ela mede 11 menos C, essa parte aqui também vai medir 11 menos C. Certo? Pela propriedade que a gente acabou de ver. Vamos lá. Ok, AC mede 9. Se AC mede 9, pessoal, o segmento DA, esse segmento DA aqui, ó, essa parte aqui, vai ser 9 menos o valor X desconhecido. Então, 9 menos X. Pessoal, pela propriedade que a gente acabou de ver, 9 AD é igual a AF. Se AD é igual a AF, então eu tenho que essa parte aqui, 9, que a F também mede 9 menos X. Agora olha só o macete aqui. AB mede quanto? Volta aqui na questão. AB mede 10. Então se eu pegar essa expressão aqui e somar com essa expressão aqui, vai ser justamente igual a quanto? Igual a 10. Então, aí eu consigo desenvolver. Olha só. 9 menos x mais 11 menos x vai ser igual a 10. Menos 2 mais 10 igual a 10. Aplica a operação inversa. Menos 2 igual a menos 10. Multiplica por menos 1, eu tenho isso aqui. Então, a medida de x vai ser igual a 5. Então, eu posso afirmar que CE vai ser quanto? 5 unidades de comprimento. Certo? Beleza, meu povo? Gente, muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Vou pedir mais uma coisa para vocês. Se inscreva, pelo amor de Deus. Se inscreva, dá o joinha aí, na moral, vai ajudar um bocado, viu? Beleza, meu povo? Tchau, obrigado!